Vamos lá, galera. Boa noite oficial para a turma 46, para a turma 47, para a gente dar início à nossa segunda aula da disciplina de Ética e Bioética. Ontem a gente abordou todos os conceitos de ética, os conceitos de bioética e trouxemos alguns relatos e os pensadores, mais famosos. Então a gente soube quem criou a bioética e desde quando a gente vem conversando sobre esse assunto por aí. Agora tá rolando na internet aquele vídeo do coelho, não sei se vocês viram aí, para um coelhinho que fica falando como é que é a rotina dele dentro do laboratório. A Comissão de Ética em Pesquisa, ela está abominando essas práticas e algumas marcas já trabalham, com essa situação, levando em conta essa questão há mais de 50 anos. Então, também é a parte da bioética que coordena o ensino e a pesquisa, tá? Dentro da parte da bioética surgiu a famosa ABNT que vocês pegaram aí na disciplina anterior, exatamente, Camilo Coelho Ralph. Então, assim, a gente, para falar de bioética, e a gente utiliza material que tem bisferol, então a gente está meio que indo de encontro ali. Se você utiliza produtos de beleza que tem associação química, por exemplo, parabeno, shampoo parabeno, produto de beleza que tem parabeno, então você também está indo na contramão da bioética, porque eles estão testando isso em animais. Então, é legal também a gente lembrar que a bioética envolve a pesquisa com animais, tá? E a maioria das empresas, ela já aderiu. Ainda não é proibido, mas a maioria das empresas já aderiu. E aí a gente coloca esse selo como sendo uma empresa vegana, Então, você depois dá uma olhada nessa política que é bem legal e também fala sobre saúde, principalmente de produtos que vão ser absorvidos pela pele. Dá uma analisada, é bem bacana. Também faz parte da disciplina, só que como é mais o controle de animal, Então vamos lá. Nosso assunto de hoje vai falar sobre o aborto no Brasil. Como que é vista essa questão do aborto, A galera do Depende de ontem vai ficar meio assim, eita, e agora? Como é que funciona, Então não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que determina a legislação. Porque se a gente voltar para a ética, para mim o aborto é errado. Mas para o Mike, tudo bem, dependendo da situação, ele participa sim. Mas a Vânia, de jeito nenhum. Aí a Bianca, não sei, talvez. O que tem? Vou lá. Não tenho nada a ver com isso. Não é eu quem determino. Tem uma ação judicial que determinou que ela pode fazer, então eu não vou julgar ninguém, não. Eu deixo o julgamento para Deus. Eu escuto muita gente falando assim, tá? Então, todos nós, de acordo com a nossa cultura, a gente tem pensamento diferente. E aí eu preciso de uma supremacia. E essa supremacia foi prevista no nosso Código Civil, tá? Dentro da nossa Constituição, e também está prevista dentro do exercício legal da nossa profissão. Então, como que é visto o aborto no Brasil? O aborto, ele divide muitas opiniões aqui no Brasil e também no mundo, só que em outras culturas, nos países mais desenvolvidos, esse assunto não é tabu porque ele já vem sendo debatido muitos anos antes do que aqui no Brasil, No Brasil, ele é considerado um crime, exceto em algumas circunstâncias. A primeira circunstância em que o aborto ele é garantido pela lei, a mãe adquire esse direito, é quando a gravidez representa risco de vida para a gestante. Eu não sei se vocês já assistiram alguma cena de filme ou de novela que o médico vai lá fora e fala a mãe ou a criança. Vocês já viram isso? No Brasil não tem isso não, minha filha. É a mãe e acabou a história. Se a mãe está correndo risco de morte, é a mãe. A saúde, pela legislação brasileira, nunca vai optar pela saúde da criança. A gente vai lutar pelos dois. Mas se tiver que escolher, a gente vai investir mais na mãe sempre. Porque as chances de sobreviver da mãe são maiores que as chances de sobreviver do feto. Se der para salvar os dois, maravilha. Se não, a gente vai sempre investir na mãe. Então, você não vai ver aqui no Brasil um médico fazendo essa pergunta, não. Você vai ver um médico no máximo falando assim, olha, a situação é delicada e os dois correm risco. Tá? Lili, na verdade aqui no Brasil a gente nem pensa nisso, porque às vezes a mulher sai sem a condição de ter outros filhos, Ela perde o útero e tudo mais. O que a gente pensa no Brasil? Quem tem mais chances de sobreviver? Essa é a política no Brasil. Por exemplo, teve um acidente automobilístico de um ônibus que capotou. 35 vítimas.
né? Todas elas precisam de leito de UTI. Como é que a gente vai fazer para dividir? Aquela história que os médicos falam, tô tendo que escolher quem vive e quem morre. Na verdade, o critério da saúde já foi estabelecido, eu só sigo, né? É quem tem mais chance de sobreviver. Então, é um paciente mais jovem, com menos comorbidades. Então, vamos lá. Se eu tenho um paciente de 20 anos, que não tem nenhum vício, né? E nenhuma comorbidade, e eu tenho um paciente de 70 anos. Quem é que vai para UTI? Quem tem mais chance de sobreviver, o de 20 anos. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem muito... Eu vejo os profissionais falando assim, ai, tô tendo que escolher quem vive e quem morre. Eu falei, gente, e desde quando não foi assim? Já foi pré-estabelecido, né? De acordo com o critério dos pacientes, a gente analisa quem é que tem mais chance de sobrevivência. E no caso da maternidade, em que coloca em risco a vida da mãe, quem tem mais chance de sobreviver é a mãe, né? Então, se o feto, ele apresenta alguma comorbidade, a ponto de colocar a vida da mãe em risco, a gente retira a criança. Vocês viram aí vários casos de mulheres grávidas que evoluíram para a forma grave da Covid e que a gente interrompeu a gravidez. Porque a condição gravídica, ela atrapalha o tratamento, porque grávida não pode tomar um monte de medicamento. Né? Então, o que os médicos, a maioria, fez quando a mulher estava grávida e desenvolveu Covid? Abre e tira. Tira o bebê, se der para salvar os dois, maravilha, teve uma história de sucesso, né, que conseguiu salvar os dois, mas teve uma outra história aqui mesmo, a nível de Acre, teve uma outra história que a criança sobreviveu e a mãe evoluiu para óbito, né, então, e teve uma outra história de que a mãe e a criança evoluíram para óbito, a gente tem as 3 situações aqui no estado do Acre, né, pessoas aí que repercutiram na internet, quem tem rede social aí, vai até lembrar o nome das pessoas, eu só lembro o nome de uma. Exatamente. Então, assim, tem muita história que se a gente analisar, né, a gente vai entender como é que funcionam os percalços da saúde, porque a gente tem uma legislação que a gente tem que seguir. A mesma coisa que eu falei para vocês ontem da vacina. Acho muito bonito quem é da área de saúde dizendo que não quer vacina. Acho lindo. Só quem não quer mais trabalhar, né? Porque a Vânia ontem até colocou aqui o caso dela, né? Tem que tomar e pronto. Eu, como linha de frente, tenho que tomar se eu quiser continuar trabalhando, garantindo o meu ganha-pão. Se eu quiser continuar trabalhando na área da saúde, eu tenho que tomar vacina, tá? Então, aqui, quando a mulher está grávida e a gravidez apresenta riscos para ela, tá? Ela tem o direito de provocar o abortamento ou de interromper o processo gestacional, que aqui no Brasil ocorre muito a interrupção do processo gestacional, tá? Tira a criança e pronto. Mais do que a gente imagina. Quando a gravidez é resultado de um estupro, a mulher também tem o direito de recorrer ao abortamento. Aqui no Brasil ainda está muito complicado, porque tem muito tabu, a mulher passa por avaliação psicológica, então ela não tem o direito de dizer quando e onde. Então, às vezes, quando ela vai passar, quando ela garante o direito na justiça, a gestação já evoluiu. Houve casos até que a mulher entrou em trabalho de parto, teve a criança e depois que a criança estava lá com 4, 5 meses é que chegou a ação judicial determinando que ela tinha direito ao abortamento. Então, a burocracia ainda atrapalha o direito, né, que a lei garante para essas mulheres. Porque se fosse um direito de fato garantido, ela comprova que foi estuprada e ela tinha o direito de passar pelo processo do abortamento no dia seguinte. Se fosse um direito de fato garantido por lei, né? Mas não, ela tem que entrar com o processo, ela tem que entrar com recurso, ela tem que comprovar que foi estupro, apresenta boletim de ocorrência, passa por uma avaliação psicológica dizendo que não quer a criança de jeito nenhum. E às vezes a pessoa que está à frente não sabe lidar com a situação de respeitar a autonomia da paciente e acaba implantando a dúvida no coração e na cabeça dessa paciente, né? Eu trabalhei um período aqui na maternidade e passou uma assistente social por lá que muitas das vezes a fala dela pela religião dela, e aí eu queria voltar na aula de ontem, que o Lumini falou o seguinte, que a gente tem que aprender a separar religião de profissão. Porque pela religião dela, ela nunca aceitava
né, que a mulher tinha o direito de decidir que podia abortar. Então ela acabava implantando ali uma dúvida, às vezes ela trazia fundamentação bíblica, né? A fala dela era muito dentro da fé que ela vivenciava, e isso atrapalhava algumas mulheres, até que ela foi afastada da função, né, e foi trabalhar em outra área do hospital. Então nessa área que a gente trabalha, a gente não interfere, a gente respeita a autonomia. Lembra que eu falei para vocês ontem que no caso do testemunho de Jeová, eu mesma acabei, né, infringindo o princípio da autonomia inúmeras vezes. Aí eu não contei para vocês como é que eu mudei de opinião, né? Hoje em dia eu não faço mais isso. Por quê? Quando eu fui trabalhar nesse setor da maternidade que acolhe mulheres e crianças que passaram pelo processo do estupro, e eu percebia que às vezes a nossa visão de certo e errado, ela acaba diminuindo o princípio da autonomia do outro. Então, a partir dali, né, desse momento, eu prometi para mim que, enquanto profissional, eu iria respeitar o direito e a autonomia do meu paciente, ou seja, a vontade dele é suprema, tá? E a vontade dele vai sempre prevalecer. Então, no caso de estupro no Brasil, a mulher tem o direito. Quando o feto for anencéfalo, tá? Quando ele apresentar alguma comorbidade, a mulher faz a ultrassom morfológica por volta ali dos 4 meses e meio de gestação, por volta das 17, 18 até 25 semanas dá para fazer a morfológica, e ela descobre que a criança não tem cérebro, ou seja, a sobrevida dele vai ser 0 quando ele sair do ventre uterino. Algumas mulheres optam, tá, pela interrupção do processo gestacional. Outras mulheres não. Levam o período gestacional até o final, passam pelo trabalho de parto e em poucas horas a criança evolui para óbito. Mas prevalece o direito da mulher, tá? Ela tem o direito de abortar se ela quiser, tá? Dentro da lei, dentro da legalidade brasileira, são essas 3 únicas formas que ela pode passar ou recorrer o processo do abortamento. Para a bioética, está tramitando aqui no Congresso Nacional, tá? Isso aqui não é nada futurista, é algo, inclusive, já, na minha opinião, ultrapassado, porque a gente já tinha que estar debatendo, isso aqui já tinha que estar em votação, isso aqui já tinha que estar valendo, tá? No território nacional, mas lá no Congresso está tramitando uma lei, né? Um projeto de lei, que ela fala acerca do aborto, de dar o direito para a mulher de decidir quando ela quer abortar ou, né, quando ela quer levar o processo gestacional até o final. Isso independente das circunstâncias. Então, cabe à mulher decidir se ela quer ou não gestar. E isso é muito polêmico, porque lembra que eu falei para vocês que a nossa Constituição Civil, né, a Constituição de 88, ela está diretamente pautada dentro do que a gente conhece como religiosidade. Ela anda de mãos dadas ali com o processo religioso. Né? A gente sempre tende a movimentar a nossa sociedade, a organização da nossa sociedade de acordo com o que a gente conhece de princípios cristãos. Tá? E isso tem atrapalhado algumas circunstâncias. Por exemplo, na Argentina, recentemente, em dezembro, final de dezembro, foi aprovado a legalização do aborto. Tá? Então, lá na Argentina, todas as pessoas, todas as mulheres, né, que não querem evoluir o processo gestacional, independente da situação, ela tem direito de fazer o abortamento. E lá foi colocado como uma política de prevenção, porque o índice de mortalidade materna por abortamentos em locais que não são apropriados, sem a devida atenção a essa mulher, colocava ali, elevava o índice de mortalidade das mulheres. Então, como uma política de prevenção, a Argentina legalizou o aborto. Escandalizou muita gente porque o Papa é argentino e todo mundo esperava um posicionamento papal, né? Mas o Papa falou assim, eu tenho muito problema já na minha cabeça, estou lidando com a pandemia, não quero saber de conversa, não quero saber de confusão. Desde que o presidente lá resolve e que as mulheres se entendam, né? Que cada um sabe de si, cada um toma conta da sua vida. Então o Papa, ele decidiu respeitar o princípio da autonomia de cada um de nós. E muita gente entendeu isso como sendo uma posição em cima do muro. Eu estou em cima do muro, né? Quando na verdade... Professora, Oi?
Em relação a isso aí, aí tem algum estudo ou algo que revelam a procura por a mulheres, né, Uhum. procurar por esse método de aborto? Miriam, tem. E aqui no estado do Acre, a clandestinidade ainda é muito grande. Muito. Não, eu estou falando lá, Ah, onde sim! foi O legalizado. índice da mortalidade. As mulheres que morrem, né, nessas clínicas. Olha, quando Ah, uma mulher evolui para óbito, né, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro era muito comum, assim, quando eles divulgaram os dados no Rio de Janeiro, de uma pesquisa que saiu no Fantástico, do Datafolha, falava o seguinte, que a cada 10 mulheres, né, que descobriu a gravidez, 8 interrompiam a gravidez, e essas 8 que interromperam sozinhas em casa ou em clínicas clandestinas. E dessas 8 que interromperam, 4 evoluíram para complicações graves. Dessas 4, 3 evoluem para óbito. Né? Existe, Ítalo, vários métodos anticoncepcionais. Só que a nossa cultura ela é muito errada. Vamos lá. Um homem pode ter relação sexual com 9 mulheres por dia. Digamos que hoje ele está num dia de sorte, né? Hoje é o dia de sorte desse cara. Ele saiu e teve relação sexual com 9 mulheres diferentes. Ele consegue engravidar as 9 todos os dias, durante 9 meses. Então, rapidinho, esse cara, ele tem aí aproximadamente 180 filhos no ano. No mínimo. Já a mulher só consegue engravidar de uma única pessoa e ela passa 9 meses para engravidar novamente. Então, quem que deveria, né, passar pelo método contraceptivo? É a mulher? Não, é o homem. Mas a nossa sociedade colocou isso para a mulher. É a mulher que resolve quando ela quer filho, quando ela não quer. É a mulher que tem que correr atrás do método contraceptivo. É a mulher que tem que exigir o preservativo do parceiro. E tem alguns parceiros que não aceitam. E ela, por ser subjugada, porque a nossa condição enquanto mulher é ser educada, né, para servir o marido, graças a Deus a cultura acriana está mudando bastante, mas as mulheres que têm na casa dos 40, 50 anos, né, elas foram criadas numa metodologia diferente. Então, assim, se a gente analisar os fatos, né, a mulher ela pode ter alergia a métodos contraceptivos. Tem mulher que não consegue se adaptar a nenhum método. E aí a culpa é dela? Custava o cara usar o professora, preservativo? Professora, Pode falar, meu bem. tá de boldo, aborta, Não, não diz ela. não. professora, Oi. em relação a isso aí que a senhora está falando, porque principalmente no meio evangélico, né? Não Uhum. sei, indo por esse lado aí, porque minha mãe a minha mãe é uma evangélica daquela fervorosa, só Deus na causa. E, e na mente dela é assim, ela foi criada de um modo assim, crescer e multiplicar e não sei o quê. Entendi. Minha mãe teve 12 filhos. Tenho 12 irmãos, entendeu? Ah, eu acho que eu E sou igual a pra, tua mãe, porque eu tive 3 já. e se a gente dependesse dela, na cabeça dela, nós já tínhamos tido, cada um filho tinha um filho por ano. Desses 12 tinha tido um filho por ano, Uhum. entendeu? Então, na cabeça desse povo evangélico, anticoncepcional é coisa do diabo, é não sei o quê, entendeu? Miriam, você sabia que no meio católico você não pode utilizar pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte e nem preservativo? Não. No meio Eu sabia, católico hein? também. Porque toda religião diz que sexo só dentro do casamento é para procriação. Agora que está mudando, que tem alguns pastores menos conservadores. E quando eu falo pastor, eu falo aquele que está à frente de ovelhas. Então pode ser do meio católico, do meio espírita, do meio umbandista, enfim, né? Então ele traz aí essa questão da preservação e do controle de natalidade. Tem mudado um pouquinho, mas a gente ainda cobra, né, a preservação só da mulher. A gente não cobra a preservação do homem. A gente não vê uma mãe educando seu filho para usar preservativo. Meu filho, se previna, não tenha filho não. Sabe qual é a cultura acriana? Prenda sua égua que meu cavalo anda solto. Gente, eu fui criada, eu fui a primeira mulher na minha família, tá? Todos eles eram meninos. Todas as minhas tias tinham filhos meninos. Aí chegou a princesinha, né? Nasceu eu sou a primeira, leva feminina da família, inaugurou comigo, prazer. E aí eu ouvia, né? Pra mim, as regras eram mirabolantes. Pros meus primos, era
tudo solto. E assim, eram as mesmas pessoas à frente da educação. Não eram pessoas diferentes, não. Eram as mesmas pessoas à frente de uma educação, criando crianças, né? Para o processo do menino era uma situação, para o processo da menina era uma outra situação, né? Então, assim, se a gente parar para analisar que essa sociedade machista, que a gente tanto aponta o dedo na cara e diz que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo, fomos nós mesmos quem criamos, a gente vai ficar escandalizado com o resultado. Né? A gente tem muita dificuldade de aceitar os processos do outro e de entender onde é que mora o nosso erro. Quando estava tendo aula presencial, um menino bateu na minha filha. O menino foi lá e bateu nela. Aí eu fui na escola conversar. Falei, olha, as minhas meninas não são de bater. Não que o meu sangue da 6 de agosto não tenha orientado elas a bater, mas é porque não é delas mesmo, né? As crianças, coitadas. As crianças são seres evoluídos. A mãe é que é do gueto. E aí a professora virou para mim e falou assim, mãezinha, são só crianças. Aí na hora eu tive um insight. Eu falei assim, mas se a gente deixar isso passar, porque são só crianças, todo agressor hoje adulto, ele aprendeu a bater em um dado momento da vida. E se essa criança hoje, que passou por isso, que fez isso com a minha filha, ela não for confrontada com o que ela pode ser lá na frente, ela pode ser um adulto que vai agredir. Aí o que a gente vai fazer? Em vez de corrigir essa criança, a gente vai prender um adulto. Então, eu acho que a gente tem que começar ali, ó, desde criança. A menina pode engravidar e ela tem que se preservar? Pode. Mas o menino pode engravidar uma menina, então ele tem que se preservar também. E existe método contraceptivo masculino. Alguém sabe qual é? Qual é o método contraceptivo masculino? Camisinha. Preservativo. Dado de graça no SUS e ainda previne contra doenças. Olha que maravilha. Olha, tá uma perfeição, gente. Quem criou isso merece o Prêmio Nobel da Paz. Mas, dentro de algumas denominações cristãs, você não pode usar preservativo. Dê uma pesquisadinha aí na sua denominação para ver o que você vai ouvir. Dá uma pesquisada assim, rasa. Pesquisadinha por cima, assim. Mas não conversa só com um dirigente, não. Conversa com o máximo de dirigentes que tu conseguir. Ei, professora, Oi. isso de engravidar, né? Lembra que eu fui. Professora, a senhora não falou em relação aos chás. Calma aí. Quem era que tava falando? Tá. Eu fui acompanhar uma prima minha, né? Que ela tava com 20 anos e já era a segunda filha dela na maternidade. Aí chegando lá, o médico foi atender a gente, foi fazer o toque dela. E ele fez o toque dela muito agressivo. Eu não sei se é o modo correto de fazer. Sei que ele fez por lá. E aí ela pegou e disse assim, ai, doutor, tá doendo. Aí ele olhou na cara dela e na minha e disse assim, ano que vem a gente tá aí de novo. Eu não tive coragem de responder. Porque eu tava rindo. Mas eu acho que foi meio machista, não foi? Meio? Completamente. Meio? Desrespeitoso. Mas a gente lida com isso todos os dias, só por ser mulher, né? E assim, eu não me considero uma feminista, porque eu acho que o termo feminista ele tá muito deturpado. Mas eu me considero uma pessoa que é defensora dos direitos, né? E às vezes a gente olha, a gente observa uma situação e tende a cair no julgamento, né? É muito difícil. Eu tive 3 filhas, uma atrás da outra. E aí todo mundo fala, foi planejado? Você quis? E não sei o quê. Gente, a partir do momento que eu sou uma mulher casada, que tem uma vida sexual ativa, é óbvio que eu quero filhos, não é? E aí, a Andressa Suíta teve um menino no ano e um menino no outro ano. A Thaís Fessosa teve um menino no ano e um menino no outro ano. A Vanessa não pode ter um menino no ano e um menino no outro ano. Não pode. Quem é a Vanessa, a filha do pão? Quem é a Vanessa? Não é? A Vanessa é uma mulher que decidiu. Ora essa. Ei, professora, eu tenho uma irmã, né, que ela tava amamentando ainda, se eu não me engano, ela ainda tava em, como é que se chama? Quando ainda tá com corte. Isso. E Resguardo. aí resguardo. Ela tinha saído do resguardo,
Aí passou-se, parece que ainda demora pra menstruação descer, né? Em torno de 1 ano, se eu não me engano. Ou antes. Aí ela esperou a menstruação dela não desceu. Isso ela ainda estava amamentando e ela tinha acabado de sair do resguardo. Aí ela foi se consultar. Quando ela foi fazer a consulta, deu que ela estava grávida de novo. Ela teve um filho em um No ano, mesmo no ano. outro, no mesmo ano. Acontece. Comigo Aí, aconteceu uma no ano, outra no outro ano. A diferença são de 15 dias, mas é porque a do meio nasceu antes do tempo. Mas se ela tivesse vindo também, se eu tivesse tido as duas no mesmo ano, eu acho que isso é perfeitamente normal, a partir do momento que eu tenho uma vida sexual ativa e sou casada, né? Agora, é um problema, né? Do ponto de vista da sociedade, é um problema quando é uma pessoa que ela tá sem condições, né? É uma pessoa que está ali num processo que não tem condições de criar. Aí gera um problema, né? Mas eu acho que a Professora, gente não pode sair apontando para ninguém, não, e interferindo na vida dos outros. Isso é falta de educação. Professora, Oh, professora, pode falar. essa questão do aborto também, eu acho que vale ressaltar essa questão de que com a legalização não seria só legalizar e tipo, toda mulher vai lá fazer o aborto, né? Tem toda uma questão de política pública, essa questão do investimento também, até mesmo em questão dos postos de saúde, toda uma adaptação, né? Não seria só, vamos liberar e pronto, toda mulher vai lá e faz o aborto, não seria só isso, né? Essa questão do aborto, Sabiam da que o parto legalização. induzido, vocês sabiam que o parto induzido pode ser considerado um aborto? Porque para você abortar no início do período gestacional, é utilizado o Citotec. Para você entrar em trabalho de parto, é utilizado o Citotec. Então, assim, eu sou também contra a política da utilização do Citotec para indução do parto. Eu não acho bacana. Né? Então, se a gente for parar para analisar, né, o que é concepção? É o encontro de um espermatozoide com um óvulo. A partir dali já tem vida. E se eu utilizar uma pílula do dia seguinte, a minha consciência está tranquila. Eu tomei a pílula do dia seguinte e não engravidei. Eba, você abortou. Você sabia que você abortou? Daí quantas vezes tu já fizeste isso? Aí por que tu se acha no direito de ir lá e apontar o dedinho no rostinho da fulana que abortou? Né? Então a gente tem que parar para entender o que é a lei do abortamento. O que é um aborto. E aí a gente decide de que lado a gente fica. Lembra daquele princípio ontem? O primeiro é o da autonomia. Depois eu tenho a liberdade. Né? E por último, eu não posso fazer juízo de valor. Se aquilo me traz algum desconforto emocional, eu posso me abster, tá? Da prestação de serviço. Então a gente tem que começar a entender um pouquinho melhor as coisas e voltar lá para aquela citação de ontem. Vamos separar um pouquinho a religião da nossa vida profissional. E não me levem a mal, tá? Eu sou uma pessoa que tem uma fé cristã. Eu tenho uma vivência religiosa. Eu tenho uma prática, né, de devoções. A minha pode ser diferente da sua, mas eu tenho uma prática de devoções. Então, quando eu me posiciono como enfermeira, né, eu tenho que analisar tudo isso. E se alguma dessas determinações vai de encontro à minha formação ética, pessoal, moral, religiosa e psicológica, eu posso me reservar o direito de não participar. Não tem problema nenhum. Só que eu tenho que estar amparada em alguma coisa. Tá? Então a gente tem que aprender a começar a respeitar. Só que se a gente entrar aqui num discurso religioso, a gente vai sair no tapa já já. A galera briga por futebol, que dirá por religião. Professora, eu vi uma aluna falando nas mensagens que usa DIU e ele é super seguro. Gente, nenhum método contraceptivo é seguro. Nem a No meu lado laqueadura. mesmo, ele tá fazendo 3 pré-natais de mulheres que usaram DIU, que estavam usando DIU. Nenhum método é 100% seguro. É por isso que a gente pede para utilizar um método contraceptivo e um método de resgate. Qual é o método de resgate? O preservativo. A galera bota DIU e esquece de usar preservativo. A galera usa concepcional e esquece de usar preservativo. Aí toma um anticoncepcional, toma um antibiótico, corta o efeito do anticoncepcional, toma ali, menino, a culpa é do anticoncepcional. Não, meu amor, a culpa é sua que não se preveniu.
né? Então a gente tem que começar a entender como é que funciona a fisiologia e a dinâmica da coisa. Não existe método 100%, tá? Meu marido é vasectomizado. Ele optou por fazer vasectomia. Eu fiquei muito pé da vida, por sinal, porque eu queria mais um filho. Mas ele optou por fazer, né, a vasectomia, porque ele sabia que eu ia ludibriar ele a qualquer momento. Porque uma mulher, quando quer engravidar, meu amor, ninguém segura, né? E ele sabia que Professora, eu ia pegar ele ali, né, na curva. Então, o que foi que ele fez? Foi lá e fez a vasectomia. Aqui no Brasil, a coisa é tão machista de um jeito que, olha só, para uma mulher ser laqueada, ela precisa da autorização do marido, vocês sabiam? Precisa da autorização do parceiro. Para um homem ser vasectomizado, ele só precisa dizer que quer. Acabou. Acabou. Meu marido foi lá e fez vasectomia, eu não assinei lugar nenhum. E a gente é casado, casadinho, papel. Não assinei em lugar nenhum. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Fiquei azeda um monte de dias com ele. Mas foi uma decisão dele, né? Que eu tive que aceitar, Professora, infelizmente. Oi. quando eu tive a minha filha veio de uma camisinha estourada e uma pílula no dia seguinte. Hoje ela tem 12 anos. Na época, o doutor perguntou se eu queria, por que eu queria me operar, né? Já era minha segunda filha. Eu falei assim, doutor, eu estou com a segunda filha, com apenas 23 anos. Ele, mas você é muito nova, seu marido vai querer ter outros. Eu falei, ele que tem a cosquenga, não comigo, eu só quero 2 e pronto. Aí ele falou assim, então eu vou conversar com seu marido. Eu falei, não converse não, porque eu mando em mim. E como era particular, então eu tinha essa decisão, né? Mas no público não é assim, né? Na verdade, no Brasil sempre foi assim, não, Anne? Sempre foi. 2 filhos vivos para a mulher e 28 anos no mínimo. Isso é o que pede a legislação. No caso do homem, 1 filho vivo e maior de 30 anos, tá? Para ele optar, seja no particular ou seja no público. Só que o público, ele acha esse método da vasectomia e da laqueadura muito radical. Então, ele vai te oferecer, dentro do planejamento familiar, vários outros métodos contraceptivos. Porque assim, vamos analisar. Para sempre é muito tempo. Com a menstruação, não, Beatriz. Não mexe com a menstruação, não. Ele mexe se você tomar anticoncepcional. A mulher que toma anticoncepcional, ela não menstrua, ela tem escape. Porque a menstruação é uma ovulação que não deu certo. Ela toma anticoncepcional, então ela não menstrua. Ela tem escape mensal. Controlado pela ação da progesterona, tá? Então, às vezes, a gente fica meio confusa com isso, mas não tem menstruação, não, quando você toma anticoncepcional. Tem sangramento de escape, que é diferente. E vocês estão me levando para o assunto de saúde da mulher, bando de sapeca. Bora voltar aqui pro aborto. Então, vamos lá. Dentro do aspecto ético e legal, o aborto ele está relacionado diretamente com o exercício do profissional de enfermagem. Porque sem o profissional de enfermagem, o aborto dentro da política não ocorre. A gente precisa de um profissional da área da saúde. Foi presa uma pessoa em novembro do ano passado que praticava o aborto e levou, né, uma pessoa a óbito instantâneo. E essa pessoa se dizia enfermeira. E aí vai de confronto com a nossa prática, né? Então o Corém se manifestou, procurou pelo nome dela, a matrícula dela, e nunca existiu matrícula. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora mesmo, a maioria de vocês já colocou lá no status de vocês que é técnico de enfermagem. Eu dei uma analisada assim por cima. Tem uma galera que colocou cursando. Eu não. Mas já tem uma galera que tá lá, ó, técnico em enfermagem. E tem uma outra galera que colocou lá enfermeiro. Quando uma pessoa olha aquilo, ela já entende que você é. E se o Corém te pegar, você tá ferrado, porque você tá dizendo que você é. Então, ele vai procurar a sua matrícula. Onde é que tá? Então, você não é. Você pode colocar lá cursando, acadêmico, estudando, né? Mas cuidado com o que você coloca lá. Oi. Eu acho muito cruel essa forma clandestina de aborto que elas fazem, né? Porque eu já vi algum vídeo, ela puxa o bebê com um negócio parecido um gancho. Isso, aí é muito cruel, meu Deus. Olha, o processo de interrupção... Eu não sei como é que é, tipo... Do mesmo jeito. Na médico, né? Do mesmo jeito. É da mesma maneira? Da mesma forma.
Tem um método A1000 que a gente puxa com uma seringa, que é até a terceira semana de gestação, que é o processo de abortamento ainda no início. Mas existe um método de curetagem, que é quando a gente faz a raspagem do colo do útero. E tem ainda, né, a indução, que é quando você coloca uma medicação para o útero abrir e aquele feto ser expulso do organismo. Então, muitas vezes sai vivo ainda e morre fora do útero por não ter condições de sobrevivência, tá? Então, o método do abortamento não é bonito. Hein, professora? Eu tenho uma amiga que ela me passou mensagem, porque ela sabe que eu tô fazendo curso, né? E ela veio tentar tirar uma dúvida, como se eu soubesse então. Enfim, aí ela veio tentar tirar uma dúvida comigo, porque ela disse que uma amiga dela foi para uma resenha com os amigos e acabou ficando com um amigo dela, tomou a pílula no dia seguinte e não deu certo. Quando foi ver, estava grávida e já estava de 3 semanas. E ela tomou 4 Sintotec e disse que não desceu nada. Aí eu Porque ela bebeu, né? Sim, aí ela disse, tipo, cada semana ela tomava, entendeu? Sei que uma semana ela chegou a tomar 2 Sintotec. Tadinha, ela bebeu. Aí eu peguei só, disse assim, manhã leva na maternidade. Na verdade, lá na maternidade ninguém vai fazer nada por ela, vai abrir o prontuário para Natal. Né? Mas só que ela pegou e perguntou, será se o bebê ainda tá vivo? Será se o feto ainda tá vivo? Tem que fazer uma ultrassom. E eu tenho certeza que tá, viu? E por isso que eu falei para ela na maternidade. Tenho certeza que esse menino... Mesmo se não tivesse, eles fariam uma coletagem lá, né? Bebê pode ficar deformado? Pode sim, Tassiane. Pode nascer com complicações cerebrais. Às vezes ele tá completamente formadinho, mas ele tem complicações cerebrais, complicações neurológicas, complicações pulmonares, porque essa medicação é uma medicação muito forte, né? É uma faca de 2 gumes. Ela também pode desenvolver problemas mais pra frente. Uma inflamação no útero que pode levar ela a perder o útero. Como que aplica a medicação? Toda medicação, Camila, ela vem com uma bula. Tá? O Citotec, ele é de uso vaginal, ele não é de uso oral. Se ela beber o Citotec, infelizmente, né? Então, assim, a gente tem que ser inteligente até para isso. E eu que tenho uma vizinha que ela descobriu, ela tava me contando esses dias esse caso, que ela, quando descobriu que estava grávida do 3º filho dela, ela disse que tomou uma cartela todinha de dipirona para ver se desse reação, mas desde que ela vomitou todinha a cartela. É difícil. Então, assim, às vezes o desespero, ele leva as pessoas a tomarem decisões desmedidas. Então, se no Brasil a gente tivesse uma política para isso, né, eu acho que a gente teria mais sucesso e o processo de gravidez, ela passaria a ser planejado, né? Porque hoje a gente utiliza o planejamento familiar da maneira errada. O planejamento foi criado para você planejar uma família. Quando eu quero filhos, como, né, eu vou prevenir esses filhos porque eu não quero agora. Então, a gente utiliza errado. A gente só busca o planejamento familiar. Quando a gente quer parar de ter filhos. Então, a gente quer uma laqueadura, a gente quer uma vasectomia, a gente quer um método radical, porque a gente utiliza errado. Luísa, a pessoa não morre se tomar Citotec, tá? Agora, ela pode ter ali uma hepatite fulminante, que ela está tomando uma medicação que não tem necessidade para o organismo dela, e o organismo rejeita de alguma forma, e traz algumas complicações, mas morte não, tá? As mulheres geralmente evoluem para óbito por conta dos procedimentos serem invasivos e com situações absurdas. Essa enfermeira que eu falei, quer dizer, essa pessoa que se dizia enfermeira, ela fazia o processo do abortamento com água sanitária. Então, ela fazia uma ação química, né? Uma mistura química com vários componentes, dentre eles solução de bateria e água sanitária, e jogava com aquela duchinha da vovó dentro do canal uterino. Então, assim, essas mulheres desenvolviam infecções uterinas absurdas. Algumas conseguiam tolerar, sobreviver. Outras não, evoluíam para óbito, né? Então, assim, pensando nisso, a Argentina se policiou, o Canadá se policiou, o Japão se posicionou, o
Mediterrâneo se posicionou. Então, no Brasil e na América Latina ainda tá essa coisa de, ai meu Deus, não quero, não sei, é contra a religião e nananã, aquela confusão toda. Então, aqui no Brasil já está tramitando aí um projeto de lei. E eu sempre chamo a atenção de vocês para a gente entender se vai votar a favor ou se vai votar contra, porque a gente vive num país, né, em que a gente tem o direito de votar quando as situações vão de encontro com a formação da sociedade. Então, você vai ter o direito de votar se você quer que essa lei seja aprovada ou se você não quer que essa lei seja aprovada. E aí vai ficar exatamente do jeito que tá bom? Agora, se você quer que a lei seja aprovada, daí você se posiciona e tenha argumentos para isso, porque geralmente as pessoas não querem, então elas vão te confrontar com a verdade delas, e a sua verdade tem que estar embasada em alguma fundamentação sua, que ninguém tem nada a ver com isso. Então, vamos lá. O aborto, pela Organização Mundial de Saúde, ele é definido como sendo a interrupção da gravidez antes das 20 semanas de gestação, né? Variando aí até a 22ª de gestação, e quando a criança tem um peso inferior a 500 gramas. Então, vamos lá. Professora, a fulana engravidou e aí quando ela estava com 16 semanas ela abortou. Esse aborto foi espontâneo, né? Ela não queria o abortamento. A gente utiliza o termo perder o bebê, mas foi um aborto. Por quê? Ela ainda não tinha 22 semanas de gestação e o bebê também não tinha 500 gramas. Tá? A partir de 500 gramas e 22 semanas de gestação é parto. Tá? Então, não é mais aborto. Ela provocou um parto prematuro. Então, a criança aqui, a partir das 22 semanas, ela já tem condições de sobreviver. E tem relatos absurdos, gente, a criança descer chorando, né? E tudo mais, assim, e ser abandonada para morrer, como vocês já viram em vários relatos, foi encontrada no saco de lixo e tudo mais, enfim. Situações aí grotescas que a gente nem precisa ficar falando sobre o assunto. Então, aqui, ó, ele é espontâneo quando ele é de forma natural. Que pena, Sheila. É espontâneo quando ele ocorre de forma natural e sem intervenção, ou seja, ocorre sem a vontade da mulher e pode acontecer por vários fatores biológicos, tá? Então, assim, o aborto, quando uma mulher fala que abortou, cuidado com seu pré-julgamento. Tá? Porque pode ter sido ali um aborto natural, espontâneo, aconteceu, sem nenhuma intervenção. E é classificado como provocado quando ele é induzido e tem a interrupção da gestação, ocorre devido à utilização de meios mecânicos, tá? Pode ser também com a utilização de drogas ou de interferência externa. Algumas mulheres evoluem para trabalho de parto prematuro ou abortamento espontâneo após agressões. É muito comum uma mulher grávida ou pela ação da ocitocina. E a ocitocina é liberada na corrente sanguínea com um susto, né, com altas doses de adrenalina. Então, a gente tem que ficar ali um pouquinho mais atento quando a mulher está no processo gravídico, né? Tem uma galera que adora assustar as pessoas. Gente, isso pode matar alguém. Para com essa palhaçada, com essa coisa chata. Tá? Principalmente se a mulher está num período gravídico. Porque quando a gente se assusta, a gente tem o medo, a adrenalina é liberada na nossa corrente sanguínea. A adrenalina na mulher grávida, ela anda de mão dada com a ocitocina. A ocitocina é um hormônio expulsivo. É ele que faz a mulher entrar em trabalho de parto. Então, cuidado com essa situação aí. Não assusta as bichinhas, não. Aqui no Brasil, como é que tá a lei brasileira para isso, né? Aqui no Brasil é o seguinte. Ela vai criminalizar todo tipo de aborto, exceto nos casos que a gente citou lá anteriormente, quando uma criança não tem cérebro, quando ela coloca a vida da mãe em risco ou quando a mulher foi estuprada. Então, ela tem esse direito. Vale ressaltar que em alguns casos em que o aborto é legal, a mãe tem a liberdade, tem a autonomia de escolher se ela vai prosseguir com a gravidez ou se ela vai optar pelo abortamento. Nos demais casos, o aborto é sempre considerado crime previsto no Código Penal como uma pena de reclusão para a gestante que consentir em realizar o procedimento e para quem realizá-lo com ou sem o consentimento da gestante. Aqui no Acre, há 30 anos atrás, era muito comum os maridos levarem as mulheres, a gente considera matadouro, né? E eles mandavam tirar a criança. Era muito normal. Se o homem não quisesse, ele mandava abortar e pronto.
e levava, e a mulher não tinha direito de escolha. Assim como muitas mulheres foram mutiladas, elas tiveram seu direito de gestar tolhidos, alguns maridos iam lá e mandavam operar. Eu não quero mais, opera ela e acabou. E às vezes a mulher com 15, 16, 17 anos era operada 20, 22, 23, né? Tem pessoas que lá com 22, 23 anos operam e não tem problema nenhum, mas tem outras pessoas que não. Por exemplo, eu passei muito tempo da minha vida fazendo tratamento para eu tentar engravidar. Quando eu consegui engravidar, né? Aí tive minha primeira filha, tudo certo, maravilha. Aí engravidei da segunda. No dia do parto, o médico falou assim pra mim, era um amigo meu, e foi um parto prematuro, muito complicado, foi uma cirurgia de intervenção, né? Ela corria riscos, eu também. E aí ele olhou pra mim e falou assim, tu quer? Eu te opero agora. E eu ainda meio grogue da situação, meio inconsciente, falei, claro que não, pra sempre é muito tempo. Então, assim, naquele momento eu tava dominada pelo medo de perder um filho e pelo medo de perder a vida. Mas eu não queria que eu não pudesse mais ter filhos. Eu queria decidir se eu queria ou não. Eu acho que não poder, pra mim, enquanto pessoa, vai me trazer muito desconforto. Então, eu gosto de saber que eu ainda posso ter filhos, apesar de não poder e nem querer, né? Assim, por enquanto, meu marido é vasectomizado, a menos que troque de marido, isso não tá nos planos por enquanto, né? Vou até deixar aqui gravado, que é pra ele ouvir minha aula por aí. Por enquanto, não tá nos planos, tem que andar na linha. Mas é isso, gente, eu acho que é muito desconfortável você não poder, tá? Eu já tive do lado da galera que não pode. É diferente da galera que não quer. É bem diferente. Então, olha só. No Brasil é crime. Se você ajudar, é crime. Se você orientar, é crime. Se você for da área da saúde, é crime duplamente qualificado, tá, galera? Então, assim, se alguém falar aí pra vocês, ai, tomei esse Totec e não abortei. Ô, doido, era pra tu ter colocado na vagina. Já é uma forma de ajudar, viu? Fica de olho. Orientação segura. Fica de olho aí, não fala nada não. Então, para a saúde pública, aqui, ó, a prática do aborto é tida como um problema de saúde. E é por isso que eu já falei para vocês, porque as mulheres evoluem para óbito, que elas são levadas para locais clandestinos sem a mínima qualidade de higiene e asepsia, por ser um procedimento proibido. Então, geralmente é numa casa, né, um lugar assim, sem um mínimo controle de higiene para ela. Então, assim, morre anualmente milhões de mulheres ao redor do mundo pela prática do aborto inseguro. E dentre a maioria das complicações, a gente tem infecção, embolia, perfuração ou dilaceração do útero, complicação com anestesia, convulsão, hemorragia aguda e choque endotóxico, tá? Que é quando tudo que foi administrado nela entra em conflito com o sistema imunológico e ela tem uma reação exacerbada a tudo aquilo que ela passou como procedimento. Para o Código de Ética da Enfermagem, ontem a galera falou que tinha muita lei, muito artigo. Tá aqui, ó. O artigo eu coloquei aqui para vocês o número. De acordo com o nosso código de ética aqui da nossa profissão, do exercício da enfermagem, é proibido. Então, tá lá no artigo das proibições, nós da enfermagem somos proibidos de praticar ou ser conivente com crime, com contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. E também é proibido provocar o aborto ou cooperar em prática que foi destinada a interromper a gestação. Ixi, professora, e aquela menina que abortou lá no hospital e que não sei o que, aquela confusão toda, aquele caso estava previsto por lei, né? Aquele caso está previsto por lei, então não é crime. Naquele caso não foi crime. Agora, eu não quero participar de jeito nenhum, porque isso vai contra a minha constituição moral. Então, você não é obrigado a participar. Mas quem quiser participar, pode participar e está garantido por lei também. Não é crime, tá? Então, de acordo com o parágrafo único aqui do artigo 28, que está lá na parte da apostila de vocês, eu separei direitos, deveres e proibições. Está lá no artigo 28, cabe ao profissional de enfermagem decidir, de acordo com a sua consciência, se ele vai participar ou não do ato abortivo, nos casos em que o mesmo for legalizado.
tá? Então, a gente volta lá para o princípio da ética, que você avalia liberdade, consciência e autonomia, tá bem? Pode falar, Naomi. Não? Então, para você... Professora, no caso, se tipo assim, ó, um exemplo, a minha amiga me pediu dinheiro que ela queria abortar o filho dela. Mesmo se eu tivesse, eu não dava. Porque eu não aceito uma coisa dessa. E ainda conversei muito com ela para ela não tirar. Porque eu não penso, nesse momento, eu não penso nem na criança, eu penso na vida da minha amiga, que eu possa matar ela. E além de não aceitar essa situação. Mas no caso de uma pessoa que faz isso, ela comete o crime também, né? Ela é conivente. É igual comprar Se produto acontece furtado, é da a mesma amiga coisa. morrer, se acontece da amiga morrer e a família saber que foi eu que dei o dinheiro, eu sou acusada também, não sou não? Também. E principalmente se você for da área da saúde, aí que tu tá ferrada. Deus é mais. Às vezes a gente é conivente com um crime e nem sabe. Então aqui, ó, se for garantido por lei, no artigo 28, disse o seguinte: cabe ao profissional de enfermagem decidir, de acordo com quem? Com a sua consciência, com a sua formação moral e constitucional, se ele vai participar, tá, dessa ação, desse procedimento ou não. Então, ele também está garantido por lei se ele quiser participar e ele está garantido por lei se ele não quiser participar. Agora, eu gosto que vocês se posicionem. Já começa a pensar assim num cenário, numa situação X e determina se você participaria ou se você não participaria, porque depois, quando você estiver lá no enfrentamento da situação, fica muito mais difícil para você se posicionar porque você está envolvido pela emoção. Agora, quando a gente está de fora analisando, a gente consegue avaliar de uma forma mais consciente e mais precisa. Então, já começa a pensar aí, dependendo da situação, como que você faria, como que você iria proceder, tá? Vamos lá. Código de Ética do Profissional de Enfermagem, ele trouxe a resolução do COFEN. A resolução é a 0564, que foi lançada em 2017, novinha, uma criança, vai fazer 4 anos ainda. Estabelece os direitos e os deveres do profissional de enfermagem. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó. No capítulo 2, lá na parte dos deveres, no artigo 52, ele disse o seguinte: você deve manter sigilo sobre o fato que você teve conhecimento em razão da sua atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação, ou por determinação judicial, ou com o consentimento por escrito da pessoa envolvida, ou do seu representante ou responsável legal. Então, vamos lá. Você está de plantão e você tomou conhecimento que eu estou lá para abortar. Você só tem conhecimento disso porque você está de plantão naquele hospital, está inserido naquela equipe e você tem que estar preparada para me assistir após o procedimento, apesar de você não concordar e apesar de você não fazer parte do procedimento em si. Mas a atenção secundária e a atenção que antecede o procedimento, nós somos obrigados a dar porque a gente está de plantão no hospital. Então, eu, de maneira nenhuma, enquanto paciente, posso ter a minha situação exposta. Então, vocês não podem comentar nome de paciente, situação que aconteceu. Por isso que ontem a menina falou da foto, né? Então, a gente não pode divulgar absolutamente nada, porque a gente só tomou conhecimento daquilo porque a gente estava no exercício profissional. Então, a gente tem que manter sigilo sobre o fato, a menos que tenha uma determinação judicial. Você foi convocado a depor diante de uma situação. Naquele momento, a lei garante que você pode falar. Ou ainda, se você não quiser falar, a lei não pode te obrigar, tá? E se o paciente ou o responsável legal te der uma autorização por escrito que você pode utilizar aquilo, aí beleza. Por exemplo, é uma situação que aconteceu aqui em Rio Branco, de um caso de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo padrasto e ela engravidou. A mãe optou por levar a gravidez até o final. A criança foi avaliada por uma equipe médica e a equipe médica atestou que ela tinha condições de levar a gravidez até o final. Tá? Ela tinha condições físicas. Ela é aquela criança grande, de 10 anos, mas é uma criança bem grande já. Tem umas meninas por aí de 10 anos, né, que tem uma estrutura física que parece uma menina de 15. Então, era um caso parecido com esse. A equipe médica avaliou
E aí entrou o pessoal do Conselho Tutelar na parada. E a gente tomou conhecimento de tudo aquilo. No final, né, a criança levou a gravidez até o final, ela queria ter o filho, apesar de eu não acreditar que uma criança de 10 anos tenha condições de decidir alguma coisa sobre isso. Mas, enfim, ela também queria a criança, ela entrou para cirurgia eletiva, tiraram o bebê, a criança foi para adoção, né? Era uma família cristã, a criança foi para adoção, os pais, a mãe da menina e nem o pai da menina quis ficar com a criança, então ela foi encaminhada para adoção. E essa mãe autorizou, né, que aquele caso ele fosse utilizado, tá, para pesquisa e para estudo de caso, para dizer que é possível você dar outro fim para uma situação triste e difícil. Tá? Então, assim, aqui no Acre a gente já teve uma situação como essa e a mãe autorizou. Ela não autorizou divulgar o nome, mas ela autorizou contar a história e o relato, né? E ela estava amparada por lei para fazer isso, para levar, decidiu, né, que ela ia levar a gravidez até o final e a criança foi adotada por uma família que, inclusive, eu conheço, assim, a criança hoje já está com 8 anos de idade, uma criança linda, por sinal. Então, assim, tem situações e situações, né? Existem várias histórias, mas o dono das histórias é cada um de nós. Então, cada um escreve do jeito que quiser. Então, vamos lá. Da nossa relação do código de ética aqui, ó, a nossa relação com a pessoa e a nossa relação com a família e com a coletividade. Os nossos direitos são. Na seção 1, ele falou o seguinte: no artigo 10, ele diz que eu posso me recusar a executar atividade que não sejam da minha competência técnica, da minha competência científica, da minha competência ética e da minha competência legal, ou que não me ofereçam segurança profissional. E não ofereço segurança profissional para a pessoa que vai receber o procedimento, ou para a família, ou ainda tragam desconforto para a sociedade como um todo. Então, aqui, ó, dentro do nosso código de ética, está dizendo no artigo 10 que eu posso me recusar a executar um procedimento que vai de encontro com a minha ética, tá? E a ética vai de encontro com o que eu considero como moral ou imoral, beleza? Então, se eu acho que o abortamento é errado, eu não sou obrigada a participar, independente das circunstâncias. Então, aqui, ó, a ação do profissional de enfermagem, juntamente com a equipe, seria de prevenção ao aborto. É isso que prega a Constituição e é isso que prega o nosso juramento de enfermagem. Tá? O nosso juramento de enfermagem ele começa assim: eu juro diante de Deus e desta Assembleia respeitar o ser humano desde a sua concepção até o momento da morte. Então, a enfermagem é a profissão que ajuda no nascimento e que fecha os olhos quando o paciente evolui para óbito. A gente está em todas as fases da vida de um indivíduo. É incoerente a prática do abortamento com o nosso exercício profissional. Porém, é amparado por lei os profissionais que quiserem, né, participar desses procedimentos. Até porque alguém tem que fazer, né? Vamos lá. Gosto muito de trabalhar com paciente oncológico, paciente que tem câncer e principalmente pediatria. Muitos profissionais não gostam. Ainda bem que eu gosto. Imagina, as crianças ficarem desassistidas porque ninguém gosta. Então, assim, alguém tem que fazer algum serviço, né? E aí cada um decide qual é a área que vai atuar. Então a nossa ação aqui, ó, trabalha com prevenção, investindo sempre em educação sexual, na educação sexual básica para a população, realizando promoção à saúde com implementação e programas no planejamento familiar, priorizando sempre os jovens. Só que aí chegou a galera que falou que a gente não pode falar sobre isso nas escolas. Porque se a gente falar sobre isso nas escolas e em algumas unidades, a gente vai acabar incitando, né, esses jovens à prática sexual. Então, foi tolhido da enfermagem esse direito de trabalhar com prevenção. A gente só trabalha com prevenção na educação sexual, e a educação sexual ela tem que começar ali na primeira fase da adolescência. Do contrário, a gente perde o fio da meada, porque as pessoas se aconselham com a prima, com a tia, com a vizinha, com a fulana, com a ciclana, menos com o profissional da área da saúde. Até porque não tem ninguém querendo pagar consulta de enfermagem, né? Vai lá no postinho escondido
E aí eu já me deparei com cada situação, filhas de amigas minhas me procuram no consultório para eu passar anticoncepcional e a mãe nem sonha que a menina já tem uma prática sexual. E como é ilegal eu passar qualquer informação que eu tomei conhecimento enquanto eu estava atuando, que eu estava no exercício da minha profissão, eu não posso contar para essas mães. Mas eu tô até vendo aqui um dia uma avalanche de mãe aqui na minha casa querendo me linchar inteira. Mas infelizmente eu não posso falar. Professora, mesmo que essa menina seja menor de idade, mesmo que ela seja menor de idade, se ela te procurou enquanto profissional, tem que guardar sigilo, tá? Senão você sofre aí processo ético. Então, a nossa assistência da enfermagem, ela sempre vai ser prestada conforme a necessidade de cada paciente. A gente vai proporcionar um bem-estar físico e mental. Então, galera, cuidado com os comentários. Nossa, tem cada comentário, por exemplo, a mulher tá lá sofrendo na sala de parto, aquela situação, aí ela dá um grito, aí tu fala assim, ó, não grita não, quem entrou vai ter que sair. Ah, mas na hora de entrar, tu não gritou desse jeito. Tem comentários que são desnecessários, tipo esse do colega médico que falou pra mim, ano que vem você tá aqui de novo. Isso é, né? Eu ouvi quando eu tava grávida da minha segunda filha, o rapaz falou exatamente isso pra mim. Falou assim, não reclama não que ano que vem tu tá aqui de novo. Né? E graças a Deus, no ano seguinte eu tava lá de novo para ter o meu terceiro filho, que eu sou louca e apaixonada por ela até hoje. Mas assim, não era da conta dele. Todo mundo pergunta, como é que foi? Você planejou? Óbvio. Eu até brinco, falei, foi tudo planejado por Deus, tá tudo certo. Então vamos lá. Qual é o nosso papel aqui, ó? Papel no grupo familiar, né? A gente lida aqui com todos os casos imagináveis e inimagináveis. Parece aquele programa do Caso de Família. Gente, é cada situação que a gente nunca imaginou vivenciar, né? A gente tem um foco aqui especial na atribuição da cuidadora do enfermeiro, do enfermo, desculpa. Sempre, sempre, sempre a gente devota a nossa atenção para o cuidador principal. Para aquele acompanhante principal, porque tem um acompanhante da hora da visita. Geralmente, você elege uma pessoa para ficar acompanhando a pessoa, né, o paciente, e aí na hora da visita chega mais 10 para visitar e aqueles 10 acham que aquele acompanhante que está ali não está fazendo o serviço efetivo, então corre todo mundo para o posto de enfermagem para saber de tudo. Então, quem que a gente leva em consideração? A pessoa que está na capa do prontuário que assinou como responsável pelo paciente, que é aquele acompanhante que vai ficar mais tempo com ele lá dentro, tá? Então, assim, sempre tem uma situação que a gente vai trabalhar, por exemplo, a situação do aborto, né? Independente da situação, ele sempre tem uma história, uma etiologia, assim, de sofrimento. É uma situação muito dolorosa, né? Tomar a decisão de abortar deve ser algo muito difícil, assim como tomar a decisão de levar uma gravidez até o final, não sabendo, né, o que pode acontecer mais na frente. Então, assim, ambas as situações, elas trazem ali pra gente um conflito de dor da paciente. E a enfermagem tem um papel de apoio, não é um papel de julgamento. Então, a gente apoia. E aí, se você tem uma enfermeira, né, parecida ali com a mãe da colega, que falou que tem uma posição, né, mais fervorosa, mais diferente, você tem essa enfermeira cuidando de uma mulher que quer porque quer abortar, que está decidida, você acha que vai dar certo? Não vai dar. Então, o que a gente faz? Afasta essa profissional que é contra e coloca uma profissional que é mais favorável, tá? A gente também pode fazer isso. Então, além disso, é primordial que nós, da enfermagem, entendamos como um direito constitucional o acesso universal à saúde e o cumprimento desse sem distinção e com respeito às particularidades de cada indivíduo, tá? Isso aqui foi colocado como lei em 2007 pelo Mauriucci. Então, a gente tem que sempre levar em consideração, todos têm direito ao acesso. E se tem uma garantia, né, na lei e você não quer cumprir aquilo porque vai de acordo com a sua constituição moral, você se afasta e o profissional assume sem problema nenhum. Então, aqui, ó, para os profissionais, né? A gente sabe que para os profissionais de saúde representa um grande peso, uma questão relacionada aos direitos humanos e às práticas nos procedimentos médicos que tenham relação com o direito à vida, seja ela de ordem social, religiosa, política, jurídica ou do meio científico. Então, a gente tem que se posicionar logo. A gente não pode esperar acontecer com a gente para que a gente tenha uma posição, né, diferente, porque a gente vai ser pego no susto. Essas situações chegam muito rápido.
tá? Você não tem como saber, você sai de casa para um plantão, você não tem como saber o que você vai pegar lá, não. Você tem uma noção, mas saber exatamente, vai chegar uma paciente lá de Cruzeiro do Sul, que foi estuprada e vai passar pelo processo do aborto aqui no nosso plantão. Quem vai participar? Quem tá comigo nessa? Eu não tô. Não tem ninguém do plantão que queira. E essa mulher tem o direito dela garantido na lei. Ela tem uma determinação judicial. Então, a gente vai ligar para os profissionais que estão em casa, para que eles venham participar daquela situação. Isso acontece mais do que vocês imaginam. Para alguns médicos e enfermeiros, o aborto representa um conflito ético ou moral entre o seu compromisso pessoal e com o que eles percebem como salvar vidas, né? E a pedido de uma mulher, a gente se confronta ali com o pedido de acabar com a gravidez que é indesejada. Então, traz ali muito conflito, a gente jura. No dia da formatura, a gente jura diante de Deus. Começa o juramento assim: eu juro diante de Deus que eu vou respeitar a vida desde a concepção. Então, coloca a gente numa situação de muito conflito, né? Gera ali um desconforto absurdo. Então, tem uma discussão aqui, ó, acerca da reprodução humana. Um dos maiores entraves na discussão acerca da legalização do aborto é que tem uma função no questionamento sobre quando que inicia a vida. Qual é o momento que inicia a vida? Então, aqui, ó, na religião, né, a gente observa que não tem um consenso entre elas. Para a Igreja Católica, a vida começa quando o óvulo é fertilizado, formando um ser ou uma plenitude. Então, a partir do momento da fertilização. Já no judaísmo, ele entende que é vida apenas no 40º dia, que é quando o feto apresenta uma forma. Então, lá no judaísmo, ainda não é vida até o 40º dia. No islamismo, o início da vida se dá no dia que Deus produz um sopro da vida, que ocorre aproximadamente após 120 dias do ato sexual, por volta ali dos 3 meses e meio do período gestacional. No budismo, a vida é um processo que não tem começo e não tem fim, mas está presente durante toda a existência da espécie. Eu não entendo nada de budismo, por isso que eu não sou budista. O hinduísmo, por sua vez, já falou o seguinte: ele diz que a alma e a matéria se encontram no processo da fecundação e quando a vida se apresenta, tá? E tudo isso aqui foi trazido por uma pesquisa que foi feita em 2008. Então, pesquisou ali as principais denominações cristãs aí do mundo e tivemos essas respostas. Então, nem eles entram num consenso sobre quando que começa a vida, né? Para a enfermagem, bora lá. Só que para a enfermagem a gente trabalha com a ciência. E a ciência falou o seguinte, né, que a existência humana é embasada no processo da fertilização que ocorre com a união de um espermatozoide com um óvulo. Já é um zigoto, já tem vida. Então, se eu tomo a pílula do dia seguinte e o óvulo já foi fecundado, é aborto. Tá? Segundo o Pagini, ele falou o seguinte, que no processo da divisão celular, a gente soma alguns núcleos apolóis, e cada um desses gametas, como o espermatozoide e o óvulo, eles formam um zigoto, e esse zigoto, ele traz uma nova combinação cromossômica que contém uma carga genética própria e algumas características herdadas dos pais. Então, indiscutivelmente e individualizado, todo zigoto já é um indivíduo. Fecundou, o óvulo chegou dentro, né, o espermatozoide chegou dentro do ovário, já é vida para a ciência, tá, galera? Então, assim, mesmo que as igrejas falem outras coisas, nós da área da saúde temos que respeitar o princípio da ciência. Código Penal Brasileiro, punição quanto ao artigo 2º da legislação que colocou o aborto como crime. Então, qualquer condição de realização da interrupção do feto, na qual apenas pode variar, no qual a pena pode variar aqui, ó, em 3 anos para as mulheres que estão grávidas e resolveram abortar. 1 ano e 4 meses para médicos e intervensores, ou seja, médico, enfermeiro, ou quem se diz médico e enfermeiro. Tá? 3 anos para grávida. 1 ano e 3 meses ou 1 ano e 4 meses para a galera da saúde que ajudou. Tá? E a pena vai aumentar em 10 anos caso, né, a mulher não queira. A mulher não queria.
E aí o pessoal da saúde foi lá e fez. Então a pena é aumentada em 10 anos. Então a pessoa vai ficar presa ali 11 anos, né? Só que aqui no Brasil a gente sabe que ninguém cumpre pena. Tá, e vamos lá. O que é aborto? Na Lei 9.777 existe qualificações quanto ao aborto, mostrando, né, algumas delas. Aborto provocado pela gestante ou com o consentimento dela, artigo 124, que é quando ela provoca um aborto em si mesma ou consente que outra pessoa a provoque. A pena dela vai ser de detenção de 1 a 3 anos de prisão. Na interrupção provocada por terceiros, está no artigo 125, que é quando eu provoco um aborto sem o consentimento da gestante. A pena é de reclusão de 3 a 10 anos para quem praticou. E no artigo 126, provocar o aborto com o consentimento da gestante, a pena para o profissional é de 1 a 4 anos de prisão. Tá? O aborto pode ser de forma qualificada, que a gente prevê ele no artigo 127, que as penas combinadas dos 2 artigos anteriores são aumentadas 1/3, se em consequência do aborto, um dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofreu alguma lesão corporal de natureza grave. Então, sempre vai ser duplicada a pena por qualquer uma dessas causas, tá? E se ela evoluir para óbito, aí você paga por um outro crime, que é quando você matou, né? Então, é um homicídio ali doloso, que quando você não tinha a intenção de matar, ou é culposo, eu sempre me confundo, por isso que eu não sou do direito, que eu confundi tudo. No artigo 128, a gente não pune um aborto que foi praticado por um médico se não houver um outro meio de salvar a vida da gestante. Lembra que eu falei para vocês que vocês nunca vão ver um médico perguntando a mãe ou o bebê? Não. Se o médico viu que a mulher ia evoluir para óbito, que a gravidez estava atrapalhando ou complicando esse processo, ele pode retirar o bebê sem o consentimento da mãe, do marido, de quem quer que seja, e não é considerado crime, porque a intenção dele era salvar a vida da mãe. Beleza? Isso virou lei quando, professora? 1988, mais velho do que eu. Tem 33 anos já. Não é novo não, tá? Tem um estudo de caso que eu trouxe aqui para vocês, tá? O que eu quero que vocês façam? Tem uma menina de 10 anos que foi estuprada. Aí aqui tá. A menina foi levada no dia 7 de agosto de 2020, quando foi levada ao hospital na cidade de São Mateus. Ela estava se queixando de dores abdominais. A menina relatou que começou a ser estuprada pelo próprio tio desde que ela tinha 6 anos e que não denunciou ele porque ela era ameaçada. Ele tem 33 anos e foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, mas o mesmo estava foragido. A Promotoria da Infância e da Juventude de São Mateus decidiu investigar se os grupos, tentaram ali pressionar a avó da menina para que o aborto não fosse autorizado. A menina de 10 anos, que foi estuprada lá no Espírito Santo, passou por um procedimento que interrompeu, ela teve o direito garantido, passou por um procedimento que interrompeu a gravidez no dia 17 de agosto, no Hospital de Referência de Pernambuco. Percebe que ela foi no Espírito Santo, e só no estado do Pernambuco é que ela conseguiu ter o direito dela garantido por lei. Ela estava na unidade desde o domingo, dia 16, quando iniciou o processo. E de acordo com a direção do hospital, a menina já passava bem. Vocês lembram, que essa menina teve que entrar pela parte de trás do hospital, porque a galera foi lá para frente do hospital, querer linchar o médico, a avó da menina e todo mundo, que era a galera provida, Saiu até no Jornal Nacional. Então, vamos lá. A ordem para interromper a gravidez veio de onde? Veio do juiz Antônio Moreira Fernandes, da Vara da Infância e da Juventude, lá do Espírito Santo, atendendo um pedido do Ministério Público daquele estado. Percebam que não foi um pedido da família, foi um pedido do Ministério Público, visto a gravidade da situação. Então, um dos profissionais que atendeu a criança relatou o seguinte: na decisão judicial que ele apertava contra o peito, a criança estava apertando contra o peito um ursinho de pelúcia. E só de tocar no assunto da gestação, ela entrava em profundo sofrimento e gritava, chorava e negava a todo instante, apenas reafirmando não querer.
A criança chegou a ser internada no Hospital Universitário de Cassiano Antônio Moraes, no IUCAM, em Vitória, ainda no Espírito Santo, mas a equipe médica do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, do PAVINE, se recusou a realizar o procedimento no sábado, no dia 15. Com isso, ela viajou para Pernambuco. Então, vocês percebem que a gente não é obrigado. Tinha todas as circunstâncias, tinha o Ministério Público, tinha uma decisão judicial, mas a equipe do hospital optou por não fazer e ninguém o obrigou. A menina foi para outro estado em que outro hospital aceitou fazer esse procedimento, garantiu o direito da criança frente à Constituição, mas não interferiu, né, na ética dos profissionais. Então, nós, enquanto profissionais, podemos nos negar a praticar esse ato. O que eu gostaria que vocês fizessem? Essa atividade vale 1 ponto e vocês podem me encaminhar ela no dia de todas as atividades, manda tudo de uma vez. Se não quiser, pode ir mandando fragmentado, desde que, pelo amor de Deus, bote o nome completo e a turma. De acordo com as informações acerca do caso que eu passei para vocês, eu quero que você relate a sua opinião pessoal. Gente, opinião pessoal não tem certo e errado, é a sua opinião. Né? Se você estivesse lá de plantão no hospital e você fosse convocado para participar desse procedimento, é esse procedimento, não é outro não, é esse. Com todas essas informações que você tem, qual que ia ser a tua decisão? Você ia participar do procedimento ou você ia fazer igual aquele hospital anterior que decidiu não participar? Depois, né, eu quero que a sua decisão seja levada em consideração todos os princípios da bioética: autonomia, consciência, liberdade, não maleficência, né, do material da aula de ontem. Não maleficência, autonomia, justiça e os princípios morais, que trazem aqui o princípio religioso ou filosófico. Ou seja, eu quero que você embase a sua decisão. Não, eu não participaria porque a minha religião não permite. Não, eu não participaria porque eu acho um absurdo uma criança de 10 anos abortar. Não, eu não participaria por isso. Sim, eu participaria porque eu acredito, né, que como ela tinha um direito garantido por lei, eu participaria porque eu estou garantindo ali o direito dessa paciente. Eu quero que você defenda a sua opinião em algum desses quesitos aqui. Você escolhe um e se joga nele. Atividade é individual, vale 1 ponto e é para ser entregue no dia 5. Eu coloquei a data errada aqui. Vou apagar. É no dia 5, tá? Vou até corrigir logo para não mandar errado para vocês. 5/5/2021. Na atividade, você tem que colocar o seu nome completo e a turma que você pertence. Gente, é nome completo, tá? Lembra como é que é teu nome completinho, todinho bonitinho. As referências aqui, ó, Constituição Brasileira de 88 e os crimes contra a vida, que tá na 4ª edição. E também tem um site aqui, que é o site da ADES, que é a assistência das mulheres que foram estupradas, né, a nível de Brasil. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Vocês vão se confrontar com essa situação. O Acre é um estado pequeno. A maternidade Bárbara Leodoro é referência. Hoje, a maternidade do Santa Juliana também é referência. Então, para quem vai trabalhar em uma dessas 2 instituições, vocês vão se confrontar com situações como essas o tempo inteiro. Exatamente, Ítalo, pelo próprio WhatsApp. Vocês vão se confrontar com situações como essa o tempo inteiro. E eu gostaria que vocês já começassem a se posicionar sempre pensando, né, na sua formação ética e moral e pensando também no direito que o paciente tem. Então, o fato de você ser contra ou a favor vai determinar, né, uma ação direta na vida de outra pessoa. Então, eu gostaria que vocês já começassem a pensar nesses assuntos polêmicos que dividem inúmeras opiniões, inclusive, né, divide a opinião da mesma pessoa. Por exemplo, ontem uma galera colocou aqui, ó, depende. Dependendo da situação, eu sou a favor, dependendo da situação, eu sou contra. E já teve uma galera que disse de pronto, contra. Sou contra, não vou de jeito nenhum. E outra galera que disse eu vou, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, a gente percebe que, de acordo com a nossa consciência, a situação muda de figura.